E aí, pessoal, vamos embora com o podcast de hoje. Rodada de domingo, campeões estaduais, mais campeões e tivemos uma rodada absolutamente quente. A gente vai ouvir aqui o professor Abel Ferreira. Queria ouvir aqui, eu fiquei na dúvida, né? Se a gente ouvia o Abel Ferreira, se a gente ouvia o professor Vitor Pereira, mas o discurso do Vitor Pereira fica um pouco repetitivo, né? Em virtude de resultados ruins, ele meio que fica repetindo o discurso e tudo mais. Então aqui a gente vai passar apenas por alguns cortes das falas, né? Do Vitor Pereira. Vamos ouvir de fato o Abel Ferreira, né? O Palmeiras repetiu o feito do ano passado, né? Perguntado isso após o primeiro jogo contra o Água Santa, né? Que o Palmeiras teve um resultado ruim contra o São Paulo, conseguiu reverter com uma goleada. Falou: quem vive de passado é museu, né? Já mandou essa logo de cara, quem vive de passado é museu, e ele repetiu a dose mais uma vez. Esse Palmeiras do Abel Ferreira repete. É brincadeira, cara. É um baita time. Não dá para menosprezar o time do Palmeiras, né? Eu vi muita gente, inclusive, eu vou falar, eu sempre cito o nome de alguns personagens esportivos. Hoje eu vou citar Nilson César, né? Grande narrador, um dos melhores da rádio do nosso Brasil, mas bancou Água Santa, o Nilson, o Nilson César. Então a gente vai falar do Nilson aqui também, obviamente, gente. A gente fala não para você ir lá e falar, ei, eu acho que vale a brincadeira pro torcedor palmeirense, mas deixa uma moral, né? Aliás, Nilson César e Fausto Favara tem ali o podcast de pai para filho. Belo trabalho, tá? Se você não conhece, eu recomendo. O podcast é muito bom. Inclusive, passam lá vários personagens, né? Teve Vanderlei Nogueira, teve Flávio Prado, Bruno Prado. Tô fazendo propaganda já. Deixa eu parar com a propaganda. Eu tô fazendo propaganda porque vou citar o nome deste personagem, um grande ícone, né, da imprensa esportiva, da narração esportiva do nosso Brasil. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Antes de mais nada, então a gente vai ouvir o Abel Ferreira um pouco, tá? Antes de mais nada, a gente vai passar aqui por um giro que vou mudar, né, o formato, não vou passar pela agenda, porque aqui tem as chamadas mais bacanas, né? Porque campeões, aqui tem até algumas fotos, algumas imagens, então não sei nem se eu posso, gente. Eu vou passar aqui Globoesporte.com, deixando os créditos aqui, site do GE, tá? Site do GE, não derruba aqui. A gente está dando uma moral. Eu vou passar porque eu quero ver as imagens, né? As imagens. Então tá aqui, cara. Outro grande resultado da noite, um feito histórico, absurdo que fez o Fluminense, 4-1 para cima do Flamengo. O chocolate, fora os ameaços, tava 4-0. O Flamengo ainda desconta no final, aquele gol que, né, assim, meio que só para não virar humilhação, né? Só para não virar humilhação. Ayrton Lucas faz um gol ali, mas já não dá absolutamente para fazer mais nada, né? Mais nada. Aqui o Palmeiras, bicampeonato, espanta qualquer chance de zebra, 3-0 já no primeiro tempo para mandar o recado para qualquer um que estava torcendo contra o Palmeiras, para qualquer um que bancou o Água Santa. Belíssimo caneco, tá? Belíssimo troféu, o troféu Rei Pelé. Se vocês repararem aqui, ó, vou voltar, quando aumento o zoom. Ah, não dá para ver, né? Tem a coroa aqui do rei no topo da taça, né? Aqui, Atlético Mineiro, 2-0 para cima do América. E mesmo assim, tá parecendo que o Cudê não vai continuar, hein, gente? A gente vai falar sobre isso. Atlético Paranaense também conquista o título, né? Uma campanha invicta e com esse empate consegue garantir o título estadual. E aqui também o Atlético Goianiense, né? Consegue levar a taça para cima do Goiás, né? Aí aqui é rivalidade, né? Enfim, quando vem a rivalidade, é aquilo que a gente sempre fala. O clássico é um jogo à parte, né? A gente viu várias, a gente citei aqui várias vezes nos nossos podcasts a história do Fortaleza com o Ceará, né? E aí quando a rivalidade bate, o Ceará tá até levando a melhor esse ano, tá? Vambora, vamos um giro pelas notícias. Giro pelas notícias esportivas. Deixa eu ver aqui o que eu vou pegar primeiro, tá? Vamos começar por Atlético Mineiro, tá? Que deixando os créditos mais uma vez, tá? O Globoesporte.com. A gente vai fazer o giro pelas notícias. E vamos lá, peraí.
Calma aí, gente. Tô olhando, eu tô com muitas telas aqui, né? São muitas notícias. Eu tô olhando o celular, tô olhando aqui. Vamos devagar, calma aí. Primeira notícia que eu quero trazer é essa do Galo, né? A diretoria do Atlético Mineiro vai definir o futuro de Kudê no meio dessa semana. Me parece que não vai continuar, parece que aquela cláusula de contrato de multa rescisória foi assinado, e isso para ambas as partes, né? No caso, o Kudê poderia sair e a diretoria do Galo poderia mandar o treinador embora, né? Me parece que com o discurso dele parecia que assim, após aquela coletiva de pacificação, parecia que estava tudo bem alinhado, a transparência aconteceu, o treinador quis ficar, mas eu acho que não tem muito ambiente, tá? De treinador com diretoria. Agora sim, se for apenas uma demissão por vaidade, assim, uma coisa é o Kudê não querer ficar mais. Ah, cara, vocês me prometeram alguma coisa, eu não tô mais na vibe, sabe? Eu não tô mais no clima. Outra coisa é a diretoria mandá-lo embora apenas por vaidade, por conta do que ele falou, né? Aí eu acho que é uma grande lambança, é um grande amadorismo, né? Mais um dos amadorismos do nosso futebol, não é exclusividade do Atlético Mineiro. Mas o nome que veicula muito forte, né, no Galo é o nome do Dorival Júnior, né? E eu acho que é um bom nome. Não acho que é um nome ruim. Eu só acho que assim, se vai mandar embora o Kudê apenas por uma vaidade, porque ele expôs a diretoria, cara, eu acho que isso é muito pequeno para um clube da grandeza do Atlético. Eu acho que tem que ser mais profissional, né? Se vai mandar embora por causa disso, eu acho que me falta muito profissionalismo, né? Enfim, a diretoria não garante a permanência do treinador. Eu acho que o clima está realmente muito complicado com o Chacho, né? Conhecido carinhosamente como Chacho Eduardo Cudê. E vamos acompanhar, cara, o nome como a gente falou, o nome do Dorival tem esquentado, tem gerado uma fumaça. Repito, eu acho um bom nome, pelo que ele fez no Flamengo. Antes do que ele fez no Flamengo, eu já achava o Dorival um grande treinador. Só achava que ele não tinha tido uma grande oportunidade. Ele teve no Flamengo. Seguindo no Atlético, eu acho que ele tem a chance de fazer um grande trabalho mais uma vez, tá? E aqui o presidente do Atlético, né, classificou as declarações do Cudê como evento terrível que proporcionou, né? Isso ele falou antes do jogo. E aí tem aqui um corte, tá falando, conversamos, tratamos normalmente, é funcionário do clube, merece o respeito, apesar do evento terrível que proporcionou, a vida continua, tem que ter respeito e até humildade para lidar com esse tipo de problema. É o que eu tô falando, se vai mandá-lo embora por uma vaidade, mas desrespeitou a hierarquia, cara, isso acontece, vira e mexe no futebol, você tem que ser profissional, lidar com isso internamente, o treinador não lidou isso de forma profissional? Não lidou, mas a diretoria tem que ser profissional, né? Enfim, encerramos aqui a parte do Galo. Vamos pro Fluminense, tá? E aqui, peraí, gente, deixa eu só me dar um segundo mesmo. Preciso mandar uma mensagem aqui. É o que eu tô falando, vai chegando mensagem no WhatsApp, você vai recebendo notícia e aí vem meme a rodo, né? Eu não vou passar os memes aqui, obviamente, né? Eu não vou passar os memes aqui. Dá só um segundo. Pera aí. Gente, a gente já estende o podcast pra caramba, né? Aí fica aqui o cara no WhatsApp. Pera aí, precisava responder um jeito. Vambora. Auxiliar do Fluminense exalta Diniz, né? Lá existe a maior folha do Brasil, lá no Flamengo. Do lado de cá, um gênio, né? O treinador. O Diniz, é importante destacar que o Diniz foi campeão, mas ele não foi campeão à beira do gramado. Ele estava suspenso, né? Foi expulso no primeiro jogo da final e, curiosamente, quem liderou a equipe foi Eduardo Barros, né? Eduardo Barros. Com méritos, nos sagramos campeões. Olha, daí é falar gênio, né? É óbvio que o Eduardo Barros é auxiliar, ele vai puxar a sardinha, mas daí é gênio, vamos com calma, né? Vamos com calma. A gente já começa. Pô, eu começo a ouvir tudo que é programa esportivo após, né, a rodada, porque foi muito quente, né? E aí já começa de novo o Pablo Fernando Diniz na seleção, né? É sempre ter um pouco de calma, né? Calma, vamos devagar, né? A gente sabe que do lado de lá existe um elenco com um orçamento milionário, a maior folha do futebol brasileiro. Isso de fato, e por isso é um grande time. Por isso tem muita qualidade em todas as posições. Por isso que é sempre um time perigoso, um time que vai ser sempre favorito
em qualquer competição, independentemente do treinador e do trabalho do treinador, tá? Eu tô fazendo os parênteses aqui, por isso que eu sempre coloco o Flamengo como grande favorito a qualquer competição. E não é colocando pressão no Flamengo, não. Eu acho, de fato, genuinamente, que a qualidade individual dos atletas supera qualquer lambança que o técnico faz. Não deu dessa vez. Não deu. Mas, primeiro jogo, se você lembrar o primeiro jogo da final, cara, o Flamengo não praticou um grande. Assim, taticamente, o Vitor Pereira fez um jogo estratégico, funcionou. Mas se você relembrar como é que foram os gols, as oportunidades, inclusive nessa partida contra o Fluminense, as melhores oportunidades foi tudo que meio que na transição, né? Meio que na transição, explorando uma fragilidade do Fluminense. Não foi no toque de bola, não, muitos gols do Flamengo, por exemplo, saem de jogadas individuais de alguns jogadores. Então, assim, Ayrton Lucas, o próprio Cebolinha, Matheus França. Então, cara, sai da individualidade de alguns jogadores. Né? Não é uma jogada trabalhada, não é algo construído que se olhe. Cara, existe um esquema tático consolidado, né? Não é por aí ainda. Mas a qualidade, o talento individual dos atletas é tão grande que isso você consegue. Cara, não tem como você não pôr o Flamengo como grande favorito. Eu falei, cara, o Flamengo tá com alguns dedos na taça já. Pelo placar construído, pelo tamanho, pela força do elenco, eu não imaginaria que isso fosse acontecer, né? Mas vou falar do jogo daqui a pouco, tá? Vamos seguir aqui falar de Flamengo, tá? Seguindo pelo giro pelas rodadas esportivas. Jornais portugueses repercutem a derrota do Flamengo, tá? Humilhante, né? Aqui uma jornal A Bola, Vitor Pereira perde Cariocão de forma humilhante, né? E foi de fato humilhante, cara. Foi de fato humilhante. Daqui a pouco a gente fala desse jogo. Vamos embora. Seguir aqui. E aqui sobre o Vitor Pereira, né? Que eu falei, não vamos ver a coletiva do Vitor Pereira, que tá um pouco repetitiva. Você me pergunta por que você não ouve a do Fluminense? Porque não era o Diniz, né? Eu queria ouvir o Diniz, cara. Queria ouvir de todo respeito ao Eduardo Barros, com todo respeito. Né? Eu queria ouvir o Diniz mesmo, né? Para ver a extravasada, né? Caraca, ganhei. Primeiro grande título de expressão, né? Ele já é vitorioso, mas não é aquele cara, o título. E ainda assim vai ter gente que vai minimizar, tá? Não, mas é um campeão carioquinha, gente. Isso aí não vale, porque até então é uma Taça Guanabara, agora é um carioquinha. Então sempre vão encontrar motivos para minimizar até ele ganhar uma Libertadores. É óbvio que não dá para comparar o tamanho da grandeza do troféu, né, do título, mas é um grande título já, né? E já era um cara vitorioso. É que as pessoas costumavam minimizar. Tem gente que tem um trabalho de longa data, fazendo bons trabalhos, e é muito mais exaltado que o Diniz, por exemplo, né? Enfim, gera sentimentos mistos o Fernando Diniz. Não vou julgar quem pensa assim. Aqui, vamos, antes de passar pelo que falou o Vitor Pereira, vamos para o Marcos Braz, né? E aí ele fala que descarta a decisão de cabeça quente, tem que rever, né? Tem que rever. O treinador recebeu singelas assim, recebeu homenagens de um calor humano ímpar da torcida do Flamengo, né? Após ali no final do primeiro tempo. Vitor Pereira, perererê, o meu Flamengo não precisa de você, né? Algo assim, o cântico entoado pela torcida do Flamengo. E não é o resultado que a gente queria, isso palavras do Marcos Braz, tá? Não é o resultado que a gente queria, não é o resultado que a gente queria perder da maneira que a gente perdeu. Tem que rever alguma coisa, mas isso não passa por alguma troca ou situação que você vá 22 horas, 23 horas da noite cair. Que você vai tomar, eu acho. Pô, eu não sei. Não sei se aqui as aspas está exatamente correta, tá? E aí eu peço perdão aqui também pelo meu português. Eu falo, cara, a leitura hoje não tá afiada. Amanhã, com calma, vou estar com as pessoas que devo estar. Muito provavelmente vou estar com o Vitor. No entanto, tudo normal, né? Vai seguir trabalhando, até porque para você mandar o cara embora, você precisa ter um alvo. E o Flamengo, para mim, não tem um alvo definido. Não tem um alvo. Muito se falou ainda no pré-jogo, tá? Muito, eu ouvi de vários, a gente ouvindo os programas esportivos, colunas, né, insights e tudo mais, a gente via dos setoristas do Flamengo que começava a ganhar força e agora deve ganhar ainda mais o nome do Tite e do Jorge Jesus, né? E o Ricardo Maurício Prado, após o jogo, ele falou no bate-papo esportivo ali do UOL, no pós-jogo, ele falou que, cara, o Vitor Pereira entrou em campo demitido, porque antes do jogo já se falava, já se sondava
Tite e Jorge Jesus, né? Não sei se de fato ele já está demitido. Eu acho que são nomes que devem estar na pauta do Flamengo, porque o Flamengo gosta de treinadores com, como é que a gente pode dizer assim, com status, né? Com bom status, com bom currículo, que é bem avaliado, assim, de uma forma geral. Então, o nome do Jorge Jesus dispensa comentários, pelo trabalho que ele mesmo fez no Flamengo. O Tite, disparadamente, o melhor treinador brasileiro. Isso a minha opinião. Isso a minha opinião. Muitos vão discordar. Eu acho o Tite ainda o melhor, apesar do papelão na Copa. O Tite, ele caiu abraçado com algumas coisas que ele deve saber que estava errado, mas ele é um cara, ele queria meio que, talvez aquela política da família Felipão, da boa vizinhança, ele acabou, ele afundou no navio com uma galera que, né, talvez não devesse estar lá. Talvez não, cada vez mais a gente tem a convicção, quanto mais tempo passa, você volta a relembrar aquele jogo, você tem cada vez mais convicção de que alguns nomes não deveriam estar lá. Enfim, né? Mas é difícil você tirar alguém, como fala o próprio Vampeta. Vampeta, cara, o sonho de qualquer atleta é jogar a Copa do Mundo. Eu não vou falar quem tem que sair, eu vou falar quem deveria estar. Né? Eu não vou falar quem deveria não estar na lista, porque é sacanagem. O sonho dos caras é estar lá. Como foi a do Vampeta em 2002, que ele foi campeão no Mundial. Então, ele foi pentacampeão. Então, assim, é complicado. Eu também não vou fazer isso, de, não. Eu já falei, por exemplo, o nome Daniel Alves era para estar lá. Eu não vou falar se ele deveria ou não deveria, que eu acho que, assim, independentemente da situação que ele se encontra agora, tá? Mas a gente voltando no tempo, na Copa do Mundo, sim, é complicado você também falar, esse aí não merece, né? É o sonho do cara, entendeu? É complicado. Agora sim, você pode falar, muita gente vai falar, ele não merece, não merece por conta de tudo que está acontecendo agora. Mas na época a gente, né, até então era apenas um jogador, não estava nas páginas policiais, né? Enfim, eu acho que o Flamengo ainda não tem muito bem definido. O Tite para mim não é. O torcedor do Flamengo pode até querer o Tite, mas o Tite não tem a cara do Flamengo. O Tite não tem a cara do Flamengo. E eu vi muita gente falando sobre isso, apesar de ser um nome bem cotado, o Tite não tem a cara do Flamengo. Não é o tal do DNA do Flamengo. O Tite não tem esse DNA. Ele é um cara que começa arrumando a casa pela defesa. E o torcedor, eu não sei se vai ter paciência para isso. Eu não sei se o Tite chega, ele vai arrumar a casa. O Flamengo não vai jogar um futebol bonito. O Rogério Ceni caiu por causa disso. Né? Futebol feio, burocrático, econômico. O Rogério Ceni caiu por causa disso. O Tite, para mim, não daria certo no Flamengo. Não daria pela exigência que se tem hoje do torcedor rubro-negro de cobrar um futebol mais ofensivo. Eu não vou entrar na discussão de Sté, mais ofensivo, né? Então eu acho que não daria certo. O Tite não teria vida longa. Eu acho que, em virtude disso mesmo, por ser um treinador muito caro, e o Flamengo já está despendendo grandes quantias com multas rescisórias, né? É só a gente puxar no tempo aqui. Domenech Torren, Renato Portaluppi, Rogério Ceni, agora Vitor Pereira, Paulo Souza. Vai vendo, cara, quantidade de multas rescisórias. Do Renato eu não tenho certeza se teve ou não, porque ele já estava em fim de contrato, né? Não sei se houve uma rescisão. Deve ter pagado um a mais, tá? Que não acaba não entrando na conta da galera em geral. Mas fora isso, é uma coisa que o Vampeta falou também. Eu puxo o que o Vampeta falou. É o salário que é pago para esses caras. Assim, a gente só olha para a multa rescisória. Mas o salário que é pago é algo absurdo, cara. Os caras estão recebendo mais de 1 milhão por mês por um projeto que não deu certo. Então, a cobrança que tem que ser feita não é só em cima, não, vai dar mais de 40 milhões de multa rescisória nos últimos anos. Cara, além da multa rescisória e o investimento que foi feito com salário, né? Isso para mim também vai muito além, né? Vai muito além. Então, assim, você pensar no Tite hoje, o salário que ele deveria receber e o tanto de multa rescisória que ele vai colocar, ele não vai topar ir para o Flamengo, porque o Flamengo vai querer minimizar a multa rescisória o máximo que der. E vai querer fazer um formato de contrato que é até o final do ano. O Tite não vai se sujeitar a isso, tá? Apesar talvez ele, pô, grande elenco, ia ser legal, mas ele fala, cara, eu tô valendo muito mais que isso.
Apesar do alto salário, de repente o Flamengo decide que vai pagar. Não, a gente paga, mas é um contrato até o final do ano. Não, então veja bem, né? Veja bem, eu não vou queimar, não vou correr o risco de queimar um trecho da minha carreira para fazer um trabalho de curto prazo, né? Não vou me arriscar a fazer isso, ainda mais ficar mal visto pelo torcedor rubro-negro, que é a maior torcida do país. Então, dificilmente eu acho que o Tite iria para o Flamengo, tá? Dificilmente. Enfim, aí a gente ouve outros nomes, Sampaoli, né? Não sei, cara. Eu acho que o Flamengo vai ter muita dor de cabeça para trazer. O Sampaoli seria um bom nome, na minha opinião. Seria um grande nome. Inclusive, depois da saída dele do Santos, eu sempre falei, cara, eu tô com aquela sensação de que o Sampaoli quer treinar o Flamengo, que ele vai treinar o Flamengo. Talvez seja essa hora, hein? Talvez seja essa hora. Seria um baita time do Flamengo do Sampaoli. Seria um baita time. Se acontecesse, ia ser sensacional. Mas vamos seguir aqui, vamos para os cortes do Vitor Pereira, né? Então aqui foi hostilizado, né? Não sou eu, o clube que define. Aqui palavras do VP, tá? O clube é que toma as decisões, não sou eu. Vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipe, de fazer o time mais forte. Estou mais do que convencido de que é possível, tá? Até agora não mostrou nada e eu falei, quando ele chegou, se o Vitor Pereira demorar o tempo que demorou para fazer o Corinthians jogar bola, isso vai acontecer só ali no segundo semestre, gente. Só, então, se a diretoria do Flamengo pode até bancar, mas é o que eu falei, seguindo a lógica, se for levar tempo para ele maturar as ideias, para os jogadores se adaptarem, isso vai acontecer só no segundo semestre. O Flamengo está disposto a isso, né? E aparentemente é esse o caminho que vai ser, tá? Ele não consegue fazer o time jogar um bom futebol, taticamente um time perdido, entrou na roda do Fluminense de fato. Assim, o Flamengo não viu a cor da bola por muitos momentos e os momentos de mais lucidez, de mais perigo, foi, cara, isso foi uma transição. Foi no contra-ataque, numa transição rápida, que o Flamengo tem jogadores de velocidade, explorou isso. E, cara, isso é muito pouco para o torcedor rubro-negro. Isso é muito pouco, né? Vou falar do jogo de hoje, reconhecer o mérito do Fluminense porque foi justo, foi o justo vencedor e reconhecer também que de fato hoje não tivemos o nosso nível taticamente, técnica, o nível taticamente, tecnicamente do Flamengo para mim ainda é muito, deixa muito a desejar. Desde o início do trabalho do Vitor Pereira, a melhor partida talvez do Flamengo tenha sido contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Sim, um partidão. Taticamente, o próprio Vitor falou, uma partida de muitos gols, às vezes não é uma grande partida taticamente, mas foi uma mais entretenimento, se aqui a gente pode dizer assim, né? Um time com vontade, um time buscando o tempo inteiro. Essa partida, além do fator do Fluminense ter jogado muita bola, um time muito apático do Flamengo. Assim, nem lembrou muito o final do Carioca do ano passado. Um time muito apático, assim, muito, cara, muito conformado com o resultado, com o que estava acontecendo dentro de campo. Só que dessa vez o Fluminense jogou muita bola. Daquela vez com o Abel Braga, fez uma partida mais econômica. Mas dessa vez jogou muita bola. E aí foi goleado, cara. É complicado você tomar uma goleada numa final, né? Você pode chamar de carioquinha, você pode minimizar a competição o quanto você quiser, mas você perder do Fluminense de 4-1, tava sendo um 4-0 até então, tá? Se não é o Ayrton Lucas para diminuir o vexame, sei, cara. Se o Fluminense quisesse um pouco mais, podia ter feito o quinto. Poderia ter sido uma humilhação, uma lavada histórica, tá? Trabalhar para melhorar, corrigir os erros e sermos mais fortes no futuro. Tirou o Gabigol do primeiro para o segundo tempo para deixar o torcedor ainda mais maluco, né? Não tenho dúvida. Tá vendo? É sempre discurso repetitivo do Vitor Pereira. Por isso que eu não quero ouvir, para não irritar o torcedor rubro-negro também, tá? Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu e meus jogadores temos de reconhecer que hoje, ainda por algum motivo que ainda não consegui perceber, tenho que conversar com eles, a equipe não apresentou o nível que já vi nessa temporada, inclusive no último jogo contra eles. Talvez o time no primeiro jogo tivesse mais concentrado, sim, mas não foi uma grande. O que eu falei, cara. Eu falei, eu não vou mudar o que eu falei. Taticamente, o Vitor Pereira fez uma leitura correta do que foi o jogo. Mas até aí dizer que foi uma grande exibição, não foi.
E isso que no primeiro tempo daquela partida o Fluminense estava fazendo um grande jogo e perdeu a oportunidade. Aí vamos entrar no si, né? Odeio entrar nesse negócio, mas se faz o gol ali, o cenário, o discurso do Vitor Pereira seria outro, né? E aí, como ganha com 2 gols, aí acaba fazendo um recorte positivo. Esse é um problema do Vitor Pereira que eu vejo. Ele sempre fica fazendo recortes positivos do jogo, né? E eu tô começando a achar que. Começando não, eu tenho cada vez mais. A cada coletivo eu tenho mais convicção de que ele tá vendo isso de fato. Ele tá vendo, não, temos um bom elenco, temos um bom time, fizemos um bom jogo. Ele falou isso depois do primeiro jogo. Não, de fato, foi um bom jogo, foi um bom jogo, né? Mas assim, contou com um pouco de uma pitada de sorte também. Vira e mexe, você vê alguns jogos muito questionáveis, algumas decisões, taticamente, sabe, meio deixando a desejar. Não, foi um bom jogo, foi um bom jogo. Eu não sei, cara, eu acho isso preocupante. Quando o técnico não consegue reconhecer que tem problemas, é óbvio que ele não tem que ir na coletiva e ficar apontando, citando nomes, né? Fulano foi mal, ciclano cometeu erro. Não é esse o ponto, mas é falar, cara, a gente entrou com uma ideia de jogo que era fazer isso. Não deu. Por que não deu? Porque o Fluminense fez isso aqui. E aí encaixou o jogo, não deu muito. O que eu tentei mudar não aconteceu, não é demérito de ninguém. Mentalmente estávamos abaixo. Cara, é reconhecer isso, essas coisas, mas tipo, sempre com esse discurso de, pô, tem que melhorar, tem que trabalhar. Pro torcedor fica um discurso cansativo isso. O torcedor quer ver o resultado, que tem que trabalhar. Eu sei que vocês estão trabalhando, vocês estão recebendo para isso, né? Vocês estão indo treinar. A gente vê isso nos vídeos do canal, né? Tá todo mundo trabalhando, enfim. Possível demissão e xingamentos, né? Aí ele minimiza a questão da torcida, né? Com relação à torcida, eu compreendo o resultado desses. Eu mesmo, se estivesse na torcida, também me manifestaria, né? Ainda bem que ele reconhece, né? É realmente muito complicado. Mas as homenagens do torcedor já veio no primeiro tempo, tá? O primeiro tempo acabou 2-0 para o Fluminense, até então no placar agregado estava 2-2 e a partida ia para os pênaltis naquele momento. Então as homenagens vieram ainda quando o Flamengo tinha totais condições de fazer um gol ou jogar por empate e apostar nas penalidades, né? Então, sim, e acabou sendo uma goleada. Então, aí depois, obviamente, com a construção da goleada, as homenagens elas se intensificam, mas já no final do primeiro tempo, cânticos muito carinhosos do torcedor rubro-negro para com o técnico Vitor Pereira, tá? E aqui, falando de falhas de Davi Luiz, Varela, escolha para o Gabigol, né? No último jogo contra o Fluminense pretendíamos ter mais a bola. O Matheus França jogou 2 vezes na semana contra o Fluminense e Alcas. Hoje contávamos com ele na segunda parte. O Gabi jogou uma vez. Teríamos a capacidade de reter mais a bola, mas não aconteceu, tá? Então acabou fazendo substituições que ele achava. Eu não estou aqui questionando se foi certo ou errado tirar o Gabigol, tá? Não é esse o ponto. Eu só tô falando que pro torcedor que, cara, tá no estádio, vendo o time tomar 2-0, você vai pro segundo tempo sem o Gabigol, tendo que fazer um gol, a lógica do torcedor é você precisa de um cara, de mais um cara de área, só o Pedro não basta. O Vitor Pereira, ele vai além, né? Ele não vai além desse romantismo de ter atacantes. Ele vai por ter, cara, coloca um cara de velocidade, um cara de construção para ajudar a desafogo, deixa mais espaço pro Pedro, né? Ele vai por esse caminho, mas o torcedor não entende, né? O torcedor não entende. Ele é passional. E eu entendo o torcedor também, porque, cara, a gente ouviu tanto no ano passado aquela discussão de que o Pedro tem que jogar com o Gabigol, o Pedro tem que jogar com o Gabigol. O Paulo Souza falou muito sobre isso, ele não conseguiu fazer os dois jogarem juntos, o Dorival conseguiu. E agora o Vitor Pereira volta com a mesma ideia de separar os dois, né? E pro torcedor, isso não dá, cara. Isso é inconcebível. Eu acho que dá pra fazer os dois jogar juntos. Eu acho. Mas na ideia de jogo do Vitor Pereira, não. E aí? Será que. Não, é o que eu falei, não vale a humildade de reconhecer que talvez uma mudança de esquema que acomode os dois atacantes funcione melhor? Porque o Gabi falou, cara, eu quero jogar mais centralizado para fazer mais gols. Ele fez um trabalho diferente com o Dorival, mas com o Dorival o esquema tático era diferente. Então, é o que eu falo, às vezes cabe ao treinador ele ter a humildade de, cara, por que a gente não muda esquema? Ou você tá afim de fazer isso aqui, você tá afim de fazer. Alguém vai sangrar.
Alguém vai sangrar, mas não dá para julgar os dois, né? Esse é o ponto. Enfim, gente, acabou que o Flamengo foi derrotado e uma derrota categórica, né? Uma derrota categórica que não sei se vai deixar sequelas num primeiro momento, como a gente viu aqui, palavras do Marcos Braz. Não sei se vai ter uma sequela imediata, mas isso vai ter repercussões durante a semana. Isso vai gerar muita repercussão, vai ser muito falado. O Vitor Pereira vai ficar pressionado. Esse discurso do Marcos Braz não ajuda, né? Que ele fala que tem que rever. E assim, cara, ou fica ou sai. Ou banca ou não banca. Porque, cara, isso é muito ruim pro profissional. Não tô falando que o Vitor Pereira tem que ficar ou não tem que ficar. Eu acho que é muito ruim pro profissional fazer jogo após jogo, sabendo que ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Ele não vai conseguir, cara, estar no seu melhor, né? O treinador, o próprio treinador. Ah, mas ele não fez um trabalho bom até agora. Como é que ele vai ter o seu melhor? Você pode ir para essa linha de argumentação, mas qualquer profissional, se viver sob a sombra de, cara, posso ser demitido a qualquer momento, ninguém consegue, cara, executar o seu melhor, performar o seu melhor. Então eu acho que, cara, tem que ter uma definição rápida. Eu concordo que não tem que ter uma decisão tomada de cabeça quente, mas a decisão tem que vir logo, não dá para ficar postergando, né? Enfim, a gente vai falar muito sobre isso ao longo da semana, né? Porque deve ser a pauta da semana, não só o treinador do Flamengo, mas o treinador do Atlético Mineiro, tá? Até se fala assim, o Kudê no Atlético Mineiro. Eu até acompanhei um pouco da live do Mauro César no pós-jogo. Ele fala, cara, o Kudê, ele tem algumas ideias que vão levar tempo para maturar. E o Flamengo não tem esse tempo mais, né? A gente tá vendo no próprio Galo. As ideias do Kudê ainda não vingaram. E ele fala que, pô, não consigo repetir escalação, preciso de tempo, a gente tá jogando junto, tá conseguindo resultados, o torcedor não tem paciência, o torcedor do Flamengo vai ter menos paciência ainda. Porque agora tem menos tempo para você consolidar o seu trabalho. O Kudê não é um bom nome também para o Flamengo, tá? Vambora, vamos seguir com as notícias esportivas. A gente já tá há bastante tempo aqui, a gente tem que ouvir o Abel Ferreira também. Vamos com as notícias do Palmeiras agora, tá? Notícias do Palmeiras que passou a semana aí, né? O Água Santa foi muito exaltado, muitas entrevistas com os atletas do Água Santa, né? O Thiago Carpini, treinador do Água Santa, participando de vários podcasts, né? Viraram popstars, mas o título ainda não estava definido, né? Então, se a gente fala que, estão falando que o Flamengo, que o Palmeiras é favorito, os caras levam esse vídeo pro vestiário do Água Santa, isso motiva os caras, né? Isso motiva os caras. Falaram muito isso antes do primeiro jogo. Só que do primeiro. E aí eu acho que foi um erro do próprio técnico do Água Santa, tá? Participar de tantos programas esportivos entre o primeiro e o segundo jogo. Porque ele vai participando dos programas esportivos, e aí isso é algo que o próprio Palmeiras usa a seu favor. E aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Se o Água Santa tinha motivos de sobra para se motivar, os caras estão falando que eles são favoritos, que eles já ganharam, vão entrar para jogar. Agora se inverteu, né? A história se inverteu. Estão falando que os caras vão sofrer, estão falando que a gente vai sofrer, estão falando. E aí eu cito o Nilson César agora, que eu falei que ia citar o Nilson César. Falou que o Palmeiras não ia ganhar com mais de um gol de diferença. Falou que se fosse ganhar campeão ia ser nas penalidades, que ia sofrer, que o time do Água Santa ia cobrar caro. Que eu falei, cara, sou muito fã do Nilson, mas ele é um cara que fala, cara, assim, a gente é macaco velho aqui no mundo esportivo, e ele, como um macaco velho no cenário esportivo, que de fato é um cara extremamente respeitado, um grande narrador, mas aí ele falhou. Nesse momento, eu acho que ele falhou em usar a sua experiência de futebol, de olhar o Palmeiras e falar, cara, o primeiro jogo do Palmeiras foi uma vergonha. Aquilo não é o nível normal do Palmeiras. O Palmeiras tá jogando uma bolinha desse tamanho, como ele sempre fala, né? Tá jogando uma bolinha desse tamanho, no caso muito pequena. Mas se a gente pegar contra o Ituano, jogou mal? Sim, mas competiu. Competiu. Contra o São Bernardo jogou mal? Jogou, mas competiu. Contra o Água Santa, o Palmeiras não competiu. Jogou mal de novo, mas não era o normal do Palmeiras, aquilo que a gente viu contra o Água Santa. Se a gente visse o mínimo do normal do Palmeiras, já seria um jogo que o Palmeiras teria vantagem, porque está ao lado do seu torcedor. Então, eu acho que assim, é o tal do discurso, é aquele velha história, é o tal do discurso que o feitiço virou contra o feiticeiro, né?
que o Água Santa tinha muitos motivos para se motivar, só que todos esses discursos ao longo da semana serviram de combustível para os jogadores do Palmeiras. Ah, que os caras estão com vantagem, os caras vão dificultar, vão se defender para jogar nas penas, vão se defender para levar o título no tempo normal, ou vão tentar tomar só um gol e levar para as penalidades. Cara, tudo isso inflamou fora a mobilização do Palmeiras, né? Fora a mobilização do Palmeiras, que se você não viu, é algo, assim, eu fico impressionado com o trabalho que esse staff do Palmeiras faz para motivar os atletas. Assim, é algo surreal, cara. É algo surreal. O vídeo tá no canal do Palmeiras. É só você entrar e ver. É surreal, cara. É surreal. É impressionante o que os caras fazem para motivar os jogadores. O Rony até falando no pós-jogo, cara, a gente viu aquele vídeo dos nossos familiares desejando sorte pra gente, eu até me emocionei. É um vídeo, se você não viu, é um vídeo que mostra os familiares de todos os atletas falando, vai lá, a gente chama muito, você é nosso orgulho, tipo algo assim. Cara, é impressionante o trabalho que esse Palmeiras faz de mobilizar os seus atletas, né? E no futebol, cara, assim, eu citei o grande Nilson César, né? Mas é óbvio que muita gente, talvez como o próprio Nilson César, talvez estivesse torcendo para o Água Santa, não por uma questão de clubismo, tá? Não é por uma questão. Obviamente que também tem um certo clubismo. Ele é São Paulino, né? Mas é por uma questão da história da Cinderela, né? Do esporte. A gente tem algo no esporte, tem essas histórias da história de Cinderela, né? Do time que vai e ganha dos gigantes e no final é campeão, que é uma história assim que acontece uma vez a cada 10 anos, a cada 20 anos, a cada 30 anos, a cada 50 anos, enfim. É uma história que é muito difícil de se repetir e muita gente, não só pelo clubismo, né? Pela rivalidade com o Palmeiras torceu para o Água Santa, mas também por essa questão de. E o próprio Casimiro falou sobre isso. Cara, é uma história de Cinderela, assim, o torcedor palmeirense deve tá torcendo muito para que isso não aconteça. E deve estar puto, né? Mas, assim, os outras torcidas, até os caras que não torcem contra o Palmeiras, se você pegar o torcedor de outro estado, pô, cara, já pensou se os caras ganham há 10 anos atrás, 11 anos atrás, era um time de várzea, né? É uma baita história de Cinderela, eu entendo tudo isso, mas, cara, assim, a partida que a gente viu do Palmeiras contra o Água Santa só mostra que organização, planejamento, nada supera isso, cara. Né? Você pode ter muita vontade, você pode ter muita garra, você pode brigar muito, mas não dá, cara. Não dá. E assim, um título do Água Santa, com todo respeito, tá? Para todos vocês que torceram pro Água Santa, por uma história de Cinderela, que seria muito bonito. Eu não tô negando aqui o fato de que seria algo incrivelmente maravilhoso, como diria a Craque Neto, e, e que no ano daqui a 10 anos viraria um baita filme de Netflix, né? Para emocionar todo mundo. Agora, o problema do Água Santa vencer é que abririam-se portas para discursos de equipes, de gestões, pô, não é bem o termo que eu vou usar, mas eu vou usar esse termo, de gestões meio que fracassadas, de justificar que o futebol é cíclico. Ah, o Palmeiras ali, super planejado, rico, multimilionário, com elenco, melhor elenco de São Paulo, perdendo para um time que era de várzea 10 anos atrás. Então, o futebol é cíclico, a gente não precisa seguir o caminho do Palmeiras, né? Abririam-se portas para discursos desse tipo. Ah, não, futebol é ciclo, ano que vem a gente está por baixo agora, ano que vem a gente está por cima. É só ver o que o Água Santa fez, né? A gente vai conseguir fazer isso aqui uma hora. Esses discursos que para mim discursos ultrapassados. Esse é o adjetivo que eu queria. Não é, eu falei fracassados, né? Não é fracassados, são discursos ultrapassados. Isso está ultrapassado no futebol. E o Palmeiras manda um recado muito claro de que quem não se organizar, cara, aqui não vai ter vez. Não vai ter vez. Ah, mas o Flamengo não tem planejamento. Tem muito dinheiro, investe muita grana. Mas aí pega um time que tem planejamento contra um time que tem mais elenco. Ganhou o que tem mais planejamento. O que a gente viu no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, foi um recado claro para todo mundo. De que, cara, se você não tiver planejamento, o Atlético Paranaense ganhando de forma invicta o campeonato. Bem que no Paraná só tem o Atlético Paranaense, né? Vou combinar com todo o respeito. Mas mais uma vez, assim, cara, o planejamento pode até perder às vezes para o melhor elenco.
Pode até perder às vezes pro Cinderela, talvez. Mas no nível que chegou o Palmeiras hoje e no nível que vem alcançando o Fluminense hoje, isso é um recado muito claro de, cara, isso não é o acaso. Isso não é o acaso. E é o que eu falo, assim, eu concordo com todo mundo de que o título do Água Santa seria algo fantástico, né? Em termos de história. Mas em termos, é o que eu falei, em termos de futebol, né, de planejamento de futebol, isso deixaria um recado muito ruim para todo mundo que faz uma gestão ultrapassada de futebol. Não cabe, mano. Não cabe mais esse tipo de gestão. E o que o Palmeiras fez esse ano, mais uma vez, manda um recado de, cara, nada, você pode ter muita vontade, você pode ter muita honra, você pode batalhar muito, você pode competir muito, mas nada supera um grande trabalho de planejamento que faz o Palmeiras. Nada. E ficou evidente nesse jogo. Ficou evidente que o Água Santa foi para esse jogo para se defender, para jogar com o regulamento. E o Palmeiras amassou. O Palmeiras não tomou. Foi o que aconteceu com o São Paulo ano passado. O Palmeiras repetiu. Contra o São Paulo foi ainda mais avassalador. Foi ainda mais avassalador. O Palmeiras eu acho que construiu 2-0 em questão de 15 minutos, se eu não estou enganado, né? Nesse jogo contra o Água Santa, o primeiro gol foi sair nos 15 minutos, mas terminou o primeiro tempo, contra o São Paulo terminou 3-0, se eu não me engano, né? Se torcedores me corrijam, mas e contra o Água Santa terminou exatamente, assim, foi o mesmo roteiro. O Palmeiras seguiu o mesmo roteiro contra o adversário que jogou com o regulamento embaixo do braço. E um recado muito claro de que, cara, é um time que, meu, é brincadeira a mobilização que faz. O Palmeiras talvez o Água Santa tenha dado ao Palmeiras, talvez, aquele fator que o Palmeiras precisava para agora voltar a praticar um bom futebol. Porque eram atuações questionáveis, defesa caótica, e nesse jogo, mais uma vez, ficaram expostos alguns problemas do Palmeiras defensivamente, mas não sofreu tanto, né? Não tanto quanto no primeiro jogo, pelo menos, não tanto quanto em outras partidas do Campeonato Paulista também, mas é aquele típico resultado, e por tudo que foi falado, aquele negócio que vira a chave. Que uma equipe como o Palmeiras precisa para virar a chave. Que tá, de repente fica meio acomodado. Eu acho que o Palmeiras no primeiro jogo deu uma acomodada. Os caras jogaram primeiro, os caras jogaram contra o Bragantino para levar nos pênaltis, jogaram contra o São Paulo para levar nos pênaltis. A gente empata o primeiro jogo e ganha em casa. Empata o primeiro jogo e ganha em casa. E aí foi surpreendido de um time que entrou para competir, jogou mais que o Palmeiras. Mas eu tinha falado, ressaltei e eu ressaltei várias vezes para que houvesse o entendimento de que, cara, não foi, o Palmeiras não perdeu porque o Água Santa deu um nó tático. O Água Santa engoliu o Palmeiras, mas porque o Palmeiras não jogou nada. Nada. O Palmeiras não competiu. Se o Palmeiras tivesse competido minimamente, talvez tivesse perdido. Talvez até tivesse perdido, mas ninguém terminaria o jogo e falasse: ah, não, no próximo jogo vai ser muito difícil. Não sei não, hein? Não sei não. A gente não viu o Palmeiras competir naquele jogo. É um adversário, cara, assim, pelo fator de Abel Ferreira, assim, é algo. É um time que tá acima, né? É um time que tá acima, né? Dos outros. Então, vamos para as notícias esportivas. Aqui o Rafael Veiga, tá? É para calar a boca de muitas pessoas. É o que eu falei, tudo que foi falado na semana serviu de motivação para os caras. Isso aqui é o discurso do Veiga, é uma clara mensagem para todo mundo que achou que o Água Santa pudesse ser campeão, que ia ganhar nas penalidades, o que o Palmeiras ia sofrer muito. Veiga extravasou após a conquista, né? Em entrevista no gramado, após o apito final, o Camisa 23 mandou um recado para quem não acreditou no Palmeiras. Até o craque Neto, que no primeiro jogo comemorou muito a vitória do Água Santa, cada gol do Água Santa. Quando o Palmeiras faz o primeiro gol, ele já fala: cara, acabou. O Campeonato Paulista acabou. O craque Neto, hein? Corintiano, reconhece que o Palmeiras faz um grande trabalho, grande fã do Dudu, né? Ele sempre fala do Dudu. E torceu muito contra o Palmeiras no primeiro jogo, ficou muito feliz, comemorou. É só você pegar os cortes aí, é absolutamente espetacular. Mas quando sai o primeiro gol do Palmeiras, você já fala: cara, acabou. O campeonato acabou.
Ele até tenta falar, tá empatado, se continuar assim vai para as penalidades, mas você vê que ele não tem convicção nenhuma. Ele tá vendo o roteiro do ano passado se repetir em virtude do que o Palmeiras está apresentando dentro de campo. Quando saiu o primeiro gol, ele falou, cara, acabou a final do campeonato, o Palmeiras é campeão. Quando saiu o segundo, é que eu falei, ele até ainda tenta naquela de, pô, né, chamando a torcida corintiana para torcer para o Água Santa, pô, ainda tem um gol de vantagem, né? Se o Água Santa consegue um gol, fica tudo igual. Mas ele já repetidamente falando, cara, o Palmeiras já é campeão, o Palmeiras já é campeão, já acabou, a final acabou. Já no primeiro gol, hein? Onde se igualavam o placar agregado, ele já falou, cara, acabou, né? Porque eu falei, cara, é o cara que tá vendo a diferença entre duas equipes, que realmente tem um abismo de diferença entre uma e a outra, né? Então é complicado, assim. E aí, Veiga aqui, né? Ganhar, ser campeão, estou muito feliz. É só mais uma vez para aquele pessoal que desconfia da gente. É para calar a boca de muitas pessoas que, por por um jogo, acha que está tudo errado, né? Nosso time é um time que, acima de tudo, se conhece, sabe o que pode fazer. Somos humildes de reconhecer quando não fomos bem. Como no primeiro jogo, muitas coisas aconteceram, só que quem está lá dentro sabe. Mas a gente soube ser consistente, respeitamos o Água Santa, mas quando a gente joga aqui é muito difícil. Eu falei, cara, tudo que foi falado antes serviu de motivação, antes do primeiro jogo, serviu de motivação para o Água Santa. Eu digo, tô falando que os caras já é campeão. Não é bem assim. A gente vai mostrar nosso valor. E aí os caras tiveram uma motivação a mais. Quando vai pro segundo jogo, e aí de novo, há um certo relaxamento, porque ganhou com uma certa facilidade do Palmeiras. Aí olha o jogo do Palmeiras contra o Bolívar, jogo fraco também. Só que aquele jogo foi com reservas, né? Foi com reservas. Então, assim, eu até falei, cara, 2 derrotas consecutivas, 5 gols no placar agregado. E aí talvez muita gente usou isso para dizer que o Palmeiras ia jogar muito mal esse segundo jogo, mas o Palmeiras ficou em São Paulo se preparando para esse jogo, né? O time titular, esse time ficou em São Paulo se preparando para esse jogo, cara. Alguma coisa diferente ia acontecer. Alguma coisa diferente ia acontecer, né? Então, tudo que foi falado nesse meio de semana, eu falei, talvez as próprias participações do técnico Thiago Carpini, técnico do Água Santa em podcasts, ele não desrespeitou o Palmeiras, tá? Não tô falando que ele desrespeitou o Palmeiras. Mas é o fato dele aparecer e muita gente elogiar. E, cara, os caras. Eles podem falar, pô, os caras já acham que os caras é campeão, mano. Ganhou um jogo da gente, já acha que é campeão. Chamando o cara para dar coletiva, falando que é um grande treinador, que vai fazer um grande trabalho no Brasil. Que é, gente? Tem um jogo da volta no Allianz Parque, né? Por isso que eu falei, o feitiço meio que virou contra o feiticeiro, porque talvez fosse melhor deixar para depois, né? Talvez fosse melhor deixar para depois. Seguindo. Rony tem fratura no braço, vai passar por cirurgia e deve ficar de fora por 45. Hoje o podcast vai ser longo, gente. Peço força, porque eu não paro de falar, né? Diz que o Rony já tá com o braço fraturado, só que o Abel Ferreira falou que ele pediu para jogar, tá? Na coletiva, o Abel Ferreira vai falar isso aqui, ó. Hoje tivemos uma lesão do Veiga, o Veiga se machucou no jogo, né? Vocês não sabem, mas o Rony, nesses 2 últimos jogos, jogou com o braço partido. Vamos ficar sem ele também, tá? Ele fala que o Rony pediu para jogar. Pediu para jogar, é final, mister. Não me tira. Impressionante, né? Ele quase faz o terceiro gol, recebe a bola do Gabriel Menino, que fez uma partida de gala. O goleiro do Água Santa defende, sobra para o Hendrick e o Hendrick faz o terceiro gol do jogo. Vamos seguir. Aqui, ó. Faturamento do Palmeiras com essa brincadeira, né? Faturou 9 milhões com o título paulista. 9 milhões. Pode parecer pouco para um time como o Palmeiras, mas para qualquer outro do estado de São Paulo, uma bela bagatela, né? Um belíssimo valor. E aí, vamos embora. Além dos 5 milhões pagos pela Federação Paulista, o Verdão terá bônus da Crefisa, né? Então, se a gente tem os valores aqui, ó. 5 milhões pelo título do Campeonato Paulista, né? O Água Santa recebe 1.650.000, cara. Muita grana para o Água Santa, tá? Muita grana. Equipe que está se estruturando para o ano que vem, né? Escolheu não jogar esse ano mais, porque vai reformar o seu estádio, vai colocar iluminação para jogar Copa do Brasil, para jogar Série D,
né? Então, para jogar Campeonato Paulista da Série A, é um time que está se planejando. Torço muito para que o ano que vem a gente veja, a gente consiga ver uma continuidade desse belo trabalho que a gente vê esse ano, tá? E aí, o contrato com a Crefisa prevê uma bonificação de 4 milhões ao Verdão, né? Só que esses 4 milhões não vão para os cofres. O Palmeiras tem uma dívida com a Crefisa, né? De até dezembro, o débito era de 67,9 milhões. Tá? Se você se pergunta por que o Palmeiras deve para a Crefisa, que é a patrocinadora, no início da era Crefisa, a Crefisa comprou vários jogadores, né? Vários jogadores para o Palmeiras. Só que como é uma instituição financeira, teve um problema, né? Uma instituição financeira não pode dar dinheiro. Houve todo um... Eu não sei exatamente qual que é o problema da lei. Né? Fato é que tudo virou empréstimo e o Palmeiras deve milhões para a Crefisa, né? Que veio para ser a bênção, trazendo dar jogadores ao Palmeiras. No final, o Palmeiras deveu para a Crefisa, né? Enfim, nada que abale os cofres do Palmeiras, tá? Então já tinha arrecadado 10 milhões com o título da Supercopa. Então vai vendo, né? 10 milhões mais 9 do Paulista, já quase 20 milhões, tá? 20 milhões em premiação. Aqui o Abel Ferreira exalta mais uma vez a virada do Palmeiras, né? É o time da virada, o time do amor, né? Como comentou o cântico do torcedor palmeirense, né? O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Lista de títulos, tá? O Palmeiras chega à sua 25ª taça e o Corinthians tem 30, se eu não me engano, é isso. Ó. O Corinthians tem 30 títulos, o Palmeiras chegou a 25, Santos e São Paulo tem 22 cada um, tá? O Corinthians ainda tem uma bela vantagem, 5 anos, mas pelo que a gente está vendo de Palmeiras, cara, assim, do quanto que o Palmeiras sobra para os seus rivais, talvez não tanto dentro do futebol jogado, porque a rivalidade ela permite minimizar o abismo técnico entre as equipes, né? A gente citou aqui, pô, por exemplo, Atlético Goianiense e Goiás. O Goianiense levou o título para cima do Goiás. Cito várias vezes Fortaleza e Ceará, no estado do Ceará. Foram vários embates, o Fortaleza só ganhou um. Perdeu três, se eu não me engano, e empatou outro. Então você vê, cara, assim, a rivalidade ela minimiza o abismo técnico, mas nos bastidores, nos cofres do clube, o Palmeiras ele sobra em relação a muitas outras, aos seus principais rivais, né? Então essa vantagem que tem o Corinthians tende a cair. Tende a cair e se não. E se vacilar, o Duílio tá tentando pôr ordem na casa. A dívida não diminui, mas se a dívida não diminuir, não dá para aumentar o poder de investimento no futebol. E se não dá para aumentar o poder de investimento no futebol, não dá para competir com o Palmeiras, né? Não tem como. É complicado. O Abel Ferreira vem colocando cada vez mais jogadores da base para jogar. Eu não acho que seja uma questão só por falta de opções, mas talvez também porque ele tá vendo do Diniz, cara. Do Fernando Diniz, colocando uma garotada, sangue novo para jogar, mistura com a experiência do time. E esses caras estão jogando bem. O Abel Ferreira deve estar olhando e falando, cara, eu tô ficando para trás. O Diniz está praticando um bom futebol, tá pondo uma molecada, eu também preciso agilizar aqui. As minhas crias são mais promissoras que a deles, teoricamente, né? Pelos títulos da base. Então eu tenho que tirar mais vantagem disso. Na teoria eu tô na frente, eu tenho mais talento. Na teoria, tá? Tô falando só na teoria. Que daí é jogar bem no profissional, outra história. Na teoria eu tenho mais vantagem técnica do que eles. Eu tenho que usar mais. Eu tenho que usar esse recurso que eu tenho à disposição. Talvez seja por isso, tá? Vai ser legal, porque um vai puxar o outro. Seria muito legal, cara. Seria muito legal uma rivalidade técnica entre técnicos, né? O Fernando Diniz vê o Abel vê o Fernando. Se bem que o Fernando Diniz faz o trabalho dele e vai embora, né? Sempre com um futebol mais ofensivo, propondo o jogo, enfim. Vambora, gente. Vamos para a coletiva do Abel. Já quase uma hora de coletiva e só agora chegamos em Abel Ferreira. Cara, não tinha muito o que falar, né? Tinha muito o que falar. Possível saída do Cudê, situação do Vitor Pereira, a grande virada do Palmeiras, que eu repito, foi menosprezado por muita gente. Como o Água Santa foi menosprezado por muita gente no primeiro jogo. Fez um grande jogo, competiu. Só que eu falei, talvez jogou muito com o regulamento embaixo do braço. O Palmeiras teve material de sobra. O recado do Veiga é claro. Isso aqui é um recado claro de que tudo que foi falado, os caras usaram como combustível, né?
Então, se toda essa galera que queria ter visto a história de Cinderela com o Água Santa, acabou meio que sabotando o Água Santa, né? É complicado, né? É complicado. Às vezes você torce tanto, você quer tanto, só que do outro lado tem um time que, se você der uma faísca pra eles, cara, já viu isso? A gente vem vendo temporada após temporada. Se você der comida pra esses caras se alimentar, os bichos, os caras viram monstro. Os caras viram monstro. E talvez esse tenha sido o jogo que o Palmeiras precisava para virar a chave de vez. Então, acordar o gigante adormecido, possivelmente, né? Possivelmente. Vamos ouvir um trecho do Abel Ferreira. Falei demais. Coletiva pós-jogo, coletiva pós-título. TV Palmeiras Fã. Se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like no vídeo se você gostar da coletiva do Abel. Torcedores palmeirenses, simpatizantes, torcedores de outro estado. Se você é apenas fã do treinador Abel Ferreira, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, dá uma moral, não só para a TV do Palmeiras, mas de todos os clubes, tá? A gente não tá vendo, por exemplo, a do Fluminense, mas tem conteúdo pra caraca lá no canal do Fluminense, então entra lá, inclusive, com os gols. Entra lá, dá uma olhada. Não posso rodar os gols, obviamente, né? Então faço sempre o convite a você. Então, sem mais delongas, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, vamos vir aqui apenas alguns minutinhos, porque o nosso podcast já está muito longo. Sabem quantos não torcem para nós perder e não... A coletiva já começa nesse ponto, tá? Antes que vocês me xinguem, já começa nesse ponto, então tem muito o que fazer. Opa, peraí nós que eu vamos tô... perder, e ainda bem que perdemos no jogo certo. Foi um jogo onde tínhamos a possibilidade de voltar a casa e em nossa casa e de reverter este jogo, mas esta palavra sim, orgulho, já disse muitas vezes, mas a palavra vergonha, antes de vos dizer a vocês publicamente, disse-a no balneário. Eu não gosto de mandar recados para os meus jogadores por fora, gosto de os mandar nos olhos. Acho que eles entenderam bem essa palavra, e durante a semana nós preparamos, na minha opinião, muito bem o jogo, e sobretudo no aspecto mental, como tu disseste bem, este tipo de jogos, se tu não tens calma, né, dar tempo para que o jogo role. Ainda ontem nós estávamos a fazer um exercício e conseguimos fazer um golo em 2 minutos. Eu estava a dizer, estão a ver como é que é possível, com nós com calma, não deixar que a nossa cabeça atrapalhe o nosso corpo, porque às vezes a cabeça atrapalha o corpo e às vezes nós só achamos que só há lesões musculares e traumáticas, há lesões mentais também, e há jogadores que as sentem, e às vezes é preciso superar esse tipo de lesão mental também. Mas parabéns para a minha equipa, parabéns para os meus jogadores, é um orgulho ser treinador deles, parabéns para todo o staff, parabéns para a minha comissão técnica, parabéns para a estrutura ou para o staff do Palmeiras, parabéns para a nossa presidente. Tive uma conversa com ela esta semana muito positiva, obrigado a ela, parabéns para o Barros, que faz um trabalho absolutamente extraordinário. As pessoas não fazem ideia, eu nunca trabalhei com um diretor desportivo tão competente, não é? Porque as pessoas só olham para a parte das contratações, às vezes elas são possíveis, outras vezes não. Muito obrigado a ele, nunca trabalhei com um diretor desportivo com os valores que ele tem, com o todo que ele agrega ao grupo, muito obrigado para ele também. Ao Núcleo Saúde e Performance, às nossas psicólogas, ao nosso departamento de comunicação, que fez um trabalho espetacular, obrigado a vocês são demais. E é um orgulho trabalhar neste clube. Abel, boa noite. Ele começa falando, né? Muita gente torceu contra a gente, e de fato torceu, tá? Mas aí é o clubismo normal, né? Acho que isso faz parte, mas você vê que isso foi usado a favor deles, né? Isso foi usado. Ele não deixa claro em palavras, mas me parece claramente que isso foi usado. Muita gente torceu contra a gente, muita gente pôs a boca no microfone para falar, e eu acho que isso foi usado pelo Abel, pela sua comissão técnica. Ele cita também a questão do próprio recado que ele mandou após o primeiro jogo contra o Água Santa, de que se perdesse para o Água Santa esse segundo jogo, o título do campeonato seria uma vergonha, né? Isso não foi para menosprezar o Água Santa, isso foi um recado para os jogadores do Palmeiras, segundo o próprio Abel, de que ele não gosta de ficar mandando recado por fora, via imprensa. Ele gosta de falar no olho no olho. Mas aquilo foi um recado e os caras assimilaram isso de uma forma absurda e o resultado tá aí, né? Mais um jogo de volta de final do Campeonato Paulista que o Palmeiras faz um grande jogo, né? Faz um grande jogo, faz um baita jogo e assim, muito similar ao roteiro do ano passado contra o São Paulo, né?
Parabéns por mais um título. Aqui na coletiva, normalmente a gente traz alguns números que às vezes você não sabe. Hoje você se transformou, junto com o Félix Magno, no treinador estrangeiro com o maior número de títulos no futebol brasileiro. É claro que ainda tem muita coisa no presente, mas queria falar um pouco de futuro. Vendo toda essa estrutura que você acabou de elogiar do Palmeiras, tudo que te oferece e o que você corresponde ao clube. Em algum momento, você já sentou para conversar com seus pares da comissão técnica para, quem sabe, pensar ainda mais além no futuro e ter um caminho ainda mais longo no Palmeiras, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Eles não querem sair daqui. Eles não querem sair daqui. Nós somos o time do amor e o time da virada. Já vos disse que sou um treinador que gosto de estar onde querem que eu esteja. E eu já disse, lembro-me de uma vez dizer isto ao presidente Gagliotti antes da primeira Libertadores que ganhamos. Ele chamou-me lá acima um dia antes do jogo e perguntou-me o que é que ele podia fazer. Eu disse: agora nada, estamos nas mãos dos nossos jogadores. E lembro perfeitamente, e podem lhe perguntar isso a ele. Eu disse: este é o clube dos sonhos de qualquer treinador. Eu disse: tem um defeito só, é que tem aqui um oceano a meio, a 10 horas de distância da minha família, dos meus pais, que ainda há pouquinho estava a falar com eles. Do resto é um clube top, e que eu sei, se não ganhar também, é assim que funciona, não é? Os resultados é igual para todos os treinadores, não é só para mim. Mas como te disse, nós gostamos muito de estar aqui. O clube sabe, já várias propostas chegaram. Eu estou sempre a dizer isso ao meu agente: não quero que me ligues, sabes que eu tenho um plano para mim, e a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Eu tenho a minha família aqui, tenho que pensar não só no meu... Já pensei muito, já fui muito egoísta com a minha esposa e com as minhas filhas, e isso eu não quero mais. Tenho que pensar no todo, gosto de estar aqui, sei que o futebol é dinâmico, mas o próximo passo tem que ser muito bem pensado, mas não perco tempo nisso, porque estamos bem aqui. Como te disse, é um orgulho muito grande fazer parte deste clube, mesmo que às vezes a imprensa aqui é muito exigente, muito forte, muito dura, não só comigo. Felizmente tenho ganho e as pessoas vão me engolindo, mas eu sei que quando nós não ganharmos, ou quando eu não ganhar, os que estão com as setas apontadas vão dispará-las todas, mas faz parte no futebol. Mas dentro do nosso clube, a nossa diretoria dá-nos todas as condições, não só a mim, como aos jogadores, como a todos os funcionários, condições absolutamente extraordinárias para nós podermos trabalhar. É verdade que às vezes há decisões ou há jogos que não vamos agradar a todos, mas o caminho é este. O clube tem presente, tem futuro. Não vamos ganhar sempre, vamos lutar para ganhar. Já ganhamos 2 títulos, é bom que as pessoas entendam isso, mas a verdade é que quanto nós mais ganhamos, mais expectativas criamos, e não sei quanto mais tempo isto vai dar, quanta gasolina os meus jogadores têm dentro deles para continuar com esta fome, com este desejo que mostraram hoje. Ver os jogadores a recuperar a sua forma, porque nós temos jogadores de muita qualidade que dentro de um jogo coletivo nós lhe damos essa liberdade para eles criarem, mas dentro de uma estrutura coletiva. E grande jogo, grande ambiente. Parabéns aos meus jogadores, parabéns ao Água Santa eu sabia que ia ser difícil, também digo isso aos jogadores: se estão à espera de ganhar sem sofrer, esqueçam, mudem de profissão. Mas acho que foi uma festa bonita aqui em nossa casa, e de forma muito especial e carinhosa gostaria de dedicar esta vitória aos nossos torcedores, que bateram um recorde, segundo sei, de público no Allianz Parque. Obrigado para eles. Antes de mais nada, né? Na primeira pergunta ele elogiou, para quem não se recorda, nesse início dessa temporada, ele mandou até um recado para os dirigentes do Palmeiras, né, cobrando contratações e mais poder de bastidor, né? E agora ele aproveita a oportunidade para agradecer a presidente, agradecer ao diretor de futebol, que ele falou: muitas vezes as pessoas avaliam o trabalho dele pelas contratações, e aí é avaliado como um trabalho ruim, né? Mas ele, mais de uma vez, não é só agora que ele faz isso, que ele elogia o diretor de futebol, o Anderson Barros, publicamente, né? Mais uma vez elogiando o diretor de futebol. E aqui uma notícia boa para o torcedor do Palmeiras: ele perguntado em relação a uma possível ideia de permanecer no Palmeiras por mais tempo, se já há conversas para isso. Ele não falou se há conversas ou não. O que ele falou é que o staff dele, ninguém quer sair do Palmeiras. Ele não falou sobre ele falou sobre o status dele. Óbvio que o Abel, ele é um cara, me parece ser um cara muito ambicioso esportivamente falando. Ele, imagino que o sonho dele é treinar um grande clube europeu. Se não, a seleção do seu país, não sei, para dar muito orgulho para os pais dele, né? Ele falou: o único problema do Palmeiras é que tem um oceano de distância, porque os pais dele estão tão distantes, né? Mas a família dele tá aqui, né? Família, no caso, a esposa e as filhas. Isso, por isso que eu falei, cara, isso pode ser algo animador pro torcedor palmeirense. Animador porque ele mostra a intenção de
de que tá feliz, de que seu staff quer ficar no Palmeiras para sempre, aparentemente, né? E que, cara, se a família dele se adaptar aqui ao Brasil, ele falou, cara, fui muito egoísta com a minha esposa e com as minhas filhas. Eu acho que isso ele se refere no sentido quando ele saiu da Grécia, né, que era mais perto de Portugal, para vir para o Brasil. Isso ele fala, ele conta essa história de que a esposa dele falou, cara, não vai para lá, você sabe que o Brasil, o treinador não para no clube. E ele, pô, com a cara e com a coragem, veio sozinho, ficou mais de um ano sozinho até de fato conseguir trazer a esposa e as filhas para o Brasil, né? Ficou um tempo a mais, eu acho que muito naquela de, cara, você pode ser mandado embora a qualquer momento, você pode ser mandado embora a qualquer momento. Ele foi ficando, ele foi virando ídolo. E hoje ele é, cara, assim, talvez o maior ídolo para o torcedor palmeirense seja o Abel já. Talvez o Dudu foi um grande ídolo. Foi e continua sendo. Mas eu acho que o Abel hoje ele passou essa idolatria que tem o próprio Dudu pro torcedor do Palmeiras. O Abel Ferreira ele é o maior ídolo dessa geração, desse momento do Palmeiras, né? Então, diante desse cenário, eu falo, cara, eu não vou ser mais mandando embora. Não vou ser porque a gestão não me quer fora, porque eu tô ganhando tudo e o torcedor palmeirense me ama. E aí veio a família pra cá. E, cara, sinceramente, se a esposa dele e as filhas gostarem do Brasil, se adaptarem ao Brasil, ele vai ficar aqui. Ele vai renovar o contrato mais uma vez. Ele falou, cara, eu falo com o meu agente, não quero receber ligação. Tal. Deve ter uma ressalva só. Apenas se vierem convites de Premier League, de La Liga, se vier de Bundesliga, se vier convite daí, a gente de Portugal, só dos gigantes, seleção portuguesa, a linha está aberta. Agora deve ter umas ressalvas, mas qualquer outro não. Qualquer outro não. Falei e vou repetir, ele falou isso que fui muito egoísta com a minha esposa e com as minhas filhas. Então, se a família dele se adaptar ao Brasil, eu acho que o contrato dele acaba em 2024. Se a família se adaptar ao Brasil, eu acho que esse contrato vai ser renovado, tá? Então, torcedor palmeirense, são notícias animadas. Para os rivais, são notícias ruins. O Ricardo Maurício Prado até brincou, que eu falei que eu ouvi, né, um pouco da live pós-jogo lá no canal do UOL, e ele até brincou. Abel Ferreira na seleção e Jorge Jesus no Flamengo, né? O Ricardo Maurício Prado é genial. Os rivais ficam malucos com essa notícia, mas pro torcedor palmeirense é fenomenal. E eu acho que, cara, se ele conseguir cumprir seu contrato, né? Se não vier o convite de um grande clube europeu, se ele cumprir o seu contrato e renovar, cara, assim, o Abel pode fazer no Palmeiras é um dos trabalhos, assim, em um clube brasileiro, talvez seja algo para ficar cravado na história, assim, de um trabalho muito longevo, de sequência, né? Porque tem vários treinadores que são campeões, mas saem e voltam. O Abel segue numa sequência. E ele pode fazer um trabalho que se assemelhe, de fato, a um treinador europeu num clube europeu, de ficar muitos e muitos anos, e nesses muitos e muitos anos seguir, cara, conquistando títulos. Colecionador de taças, né? Porque o futebol brasileiro é muito volátil, enquanto todos os outros clubes estão mudando de treinador e seguindo a tal da velha política, o Palmeiras é o único que segue uma política diferente. O São Paulo vem por esse caminho também, mas o São Paulo não tem poder de contratação, não tem poder para investir no futebol como o Palmeiras tem. O Flamengo tem poder de investir no futebol, mas o planejamento não segue, né? Não dá continuidade. Teve a oportunidade com o Dorival, eles optaram por não seguir. O Fluminense hoje sinaliza por um caminho parecido. O Fortaleza do Vojvoda sinaliza por um caminho parecido, mas também, de novo, o Fortaleza não tem o mesmo poder que o Palmeiras e o Fluminense também não tem o mesmo poder do Palmeiras. Por isso que o Abel continua no Palmeiras, pelo poder que hoje tem o Palmeiras financeiramente, talvez quem tem um potencial de alcançar o Palmeiras em termos de trabalho de longo prazo, contratando bons jogadores, é o Diniz, por exemplo. É o Diniz e o Fluminense. Que de longe, cara, tem um poder de investimento que tem o Palmeiras e o Flamengo, mas é pelo planejamento. Tem um poder de investimento mais alto que o São Paulo e que o Fortaleza. Então, dá para chegar mais em termos de trabalho de longo prazo, tá, gente? Não tô falando de, cara, vai rivalizar com o Palmeiras, vai rivalizar com o Palmeiras para ser o grande time do Brasil. Não é esse o ponto ainda. Eu acho que o Fluminense ainda está consolidando essa ideia.
Mas eu acho que o Fluminense seguindo com o Diniz, o Abel seguindo com o Palmeiras, o Palmeiras seguindo com o Abel, cara, assim, são projetos que pelo, pelo poder de investimento dos clubes, eles podem ser muito bem sucedidos no longo prazo, né? Isso é algo diferente, cara. Diferente do que a gente está habituado no Brasil. Porque eu pego, por exemplo, o próprio Flamengo. Muita grana, muito poder de investimento. Muito investimento no futebol. E, cara, com o balanço financeiro que foi publicado, é um absurdo que o Flamengo tem de poder de investir. É um absurdo. Ele de longe se equipara a qualquer outra equipe do Brasil. O problema é o planejamento, né? O problema é o planejamento, de dar sequência a um trabalho. E aí, né? O torcedor rubro-negro, se você chegou até aqui e tá ouvindo nesse momento, eu peço perdão, mas aí é mais fácil pôr a culpa na imprensa paulista, né? Tudo isso que tá acontecendo com o Flamengo é culpa da imprensa paulista. Eu já falei muitas vezes sobre isso, né? E aí muitas vezes desclassificam a crítica e a análise da imprensa paulista chamando de imprensa bairrista, né? Ah, imprensa bairrista, gente, né? Uma imprensa de São Paulo mexer com a maior torcida do Brasil, criar uma estabilidade no Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, você me desculpe, né? Isso não existe. Uma imprensa supostamente bairrista que está em São Paulo, maior centro financeiro, maior cidade, maior economia, tem tudo isso. Mas uma imprensa não é nem de um estado, é de uma região, da cidade de São Paulo, ser capaz, porque é bairrista, né? É o bairro de São Paulo. Ser capaz de desestabilizar o Flamengo, que é um clube do Rio de Janeiro, que tem a maior torcida do Brasil, isso aí é procurar, sabe, problema onde não está o problema. O problema é interno, né? Eu falei isso várias vezes ao longo dessa temporada. Enfim, né? Mas, voltando ao que o Abel falou, notícias animadoras para o torcedor palmeirense, hein? E para quem assim, é torcedor do esporte, como eu sou, como, cara, assim, torço para que o futebol brasileiro mude, para que ganhe um pouco mais essa cultura europeia, de dar sequência para o treinador, de que a perda de um título ou um mau momento não justifica uma demissão. O Palmeiras está nesse caminho. E o Fluminense me parece que vai seguir esse caminho a risco, a menos que venha um convite, assim, de fora, que aí vai seduzir o Fernando Diniz, a mesma coisa o Abel. É que pro Abel eu acho mais complicado. Não é qualquer clube de fora que vai tirar o Abel, porque hoje o que ele tem, ele comanda a estrutura de futebol do Palmeiras e o salário dele, né? O salário dele é nível europeu. É nível europeu. O salário do Fernando Diniz, não. Então talvez um clube até menor de uma segunda prateleira talvez consiga seduzir o Diniz. Ou uma seleção brasileira, porque volta a ser um nome falado, né? O Abel não sai para a seleção. Eu tenho essa convicção. Ele não sai para a seleção brasileira, porque ele é um cara de dia a dia. O Abel é cara de dia a dia. Eu acho que ele tem essa noção de, cara, não daria certo na seleção brasileira, nem com nenhuma seleção. Talvez, é o que eu falei, talvez ele aceite Portugal, porque, cara, seria um orgulho para os pais dele, né? Caraca, meus pais, meus conterrâneos me vendo treinador da seleção de Portugal. Seria um grande orgulho. Aí eu acho que não seria nem por salário, nem por vaidade. Seria mais por uma questão de, cara, da família dele mesmo. Fala, cara, imagina meus pais, cara, vai ser assim o auge do orgulho dos pais dele, né? Aí ele seria muito mais por uma questão de coração do que qualquer outra coisa. Mas para tirar ele do Palmeiras é muito difícil. Mas o Fluminense segue por esse caminho também, né? A gente ouviu um pouco aqui da coletiva, da entrevista do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Ele fala que o Fernando Diniz, para a gestão do Mário Bittencourt no Fluminense, foi a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos anos. O presidente do Fluminense falou isso. Então, cara, não adianta. Se maus resultados, o Fernando Diniz me parece, por essa fala do Mário Bittencourt, que também vai ter vida muito longa no Fluminense, tá? Vamos para a última pergunta, que o podcast aqui já está estourando. Só mais uma, né? Porque a gente tem que, né, ouvir um pouquinho também das palavras do Abel Ferreira. Abel, tudo bem? Boa noite, parabéns pelo título. Desde que você assumiu, o Palmeiras tem vivido muito mais bons momentos do que de adversidade. E essa foi uma semana, digamos assim, muito específica, né? A derrota no primeiro jogo, depois a derrota na Libertadores, e você falou que deu aquele cutucãozinho para poder fazer esse time reagir. Minha pergunta é, além do cutucão da comissão técnica, é um grupo incomodado com a adversidade, que por isso reage muito rápido? Eu acho que às vezes nós precisamos, e os nossos jogadores, a nossa equipa, que lhes toque no animal competitivo que eles têm dentro dele. E acho que se calhar no último jogo com a Água Santa eles o deixaram adormecer. E eu digo-lhes muitas vezes que
Se nós não formos competitivos, podemos perder com qualquer equipa. Se o Palmeiras não for competitivo, pode perder com qualquer equipa. Agora, quando nós somos competitivos, podemos ganhar a qualquer equipa. Mas a verdade é que quando eu cheguei aqui, a equipa estava bem. Não é? E a culpa foi do André, que quando cheguei a equipa estava bem. E o que eu lhes disse, só quero que vocês continuem a fazer o que o André tinha feito. E, portanto, daí até esta parte, mesmo com as mudanças que houve, as pessoas não sabem, mas nós já acho que temos 15 alterações desde que nós chegamos, mais de metade do elenco. Ó César, vê se chegas mais cedo, senão não entras. E é isso, é um orgulho muito grande pertencer a esta família. Eu ainda vou partilhar com vocês o mini texto que todos os nossos empregados escreveram para a nossa equipa. Eu gosto muito de trabalhar neste clube, eu gosto muito, porque eu acho que eu já disse isso, é mais do que um clube de futebol. Pegou o banho. É gelo pra caralho. Que isso, cara? Derrubaram o microfone aí agora. Ô, eu não sabia que ia ter um banho de gelo agora, tá? Eu queria ver, eu achei que ia acontecer no começo, mas eu não sabia o que aconteceu. Agora eu quero ver o finalzinho. Lascaram com o microfone. Não, puxaram o microfone antes, né? Puxaram o microfone antes. Os caras ligeiros. Tá bom. Meu Deus, É que cara. com o cabelo molhado parece que tem menos cabelo. E tenho, a verdade é que tenho. Obrigado pela pergunta. Mas estou a ver, são estes moleques que vão cometer erros, como cometem, mas que dão muita alegria também à nossa equipa. E é difícil, eu estava a dizer isto, é difícil de vos traduzir em palavras o sentimento que eu tenho em trabalhar neste clube, com estes jovens, com toda a estrutura que tem, desde a base também, que tem um excelente treinador, tem o João que nos ajuda imenso, tem a forma que nós trabalhamos. Há uma comunicação perfeita e os resultados não aparecem por acaso. Dá muito trabalho, mas não é por acaso. Como disse, não vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, isso podem ter a certeza. Bom, só para finalizar agora a coletiva. Pô, falei, não sabia que ia ter o banho de gelo agora, ainda bem que a gente conseguiu pegar, né? A gente viu o banho de gelo do Vojvoda ontem, né? A gente viu do Renato Gaúcho, agora a gente conseguiu ver do Abel Ferreira. Amanhã vamos ver se a gente traz um pouquinho da volta olímpica do Diniz, né? Pô, bacana. A gente não falou muito também do como jogou o Fluminense, mas encerro aqui com essas palavras do Abel, de quanto ele gosta de trabalhar no Palmeiras, né? Ele exalta mais uma vez a força do seu elenco, do quanto, cara, se esse time tem esse poder de superação, de que não fez uma partida competitiva, assim, sem competir, a gente perde para qualquer um, mas competindo a gente ganha de qualquer um, né? É uma coisa que ele diz que fala para o seu elenco, então finaliza o coletivo aí agora com o banho de gelo do Abel Ferreira, treinador super campeão, né? Hoje ele iguala, algum repórter falou, né? Com um dos treinadores mais estrangeiros mais vencedores no futebol brasileiro, né? Ele iguala também a marca de Luxemburgo no Palmeiras, se eu não me engano. Já falei aqui também no podcast que para mim o Abel ele já é o maior da história, não o melhor, tá, gente? Não o melhor. Eu acho que o Abel Ferreira ele é o maior treinador da história do Palmeiras já. E respeita a história, né? A gente sempre ouve jornalistas históricos, por exemplo, o Mauro Betting, ele sempre fala isso, para o Mauro ainda não é o Abel, porque ele conhece muito da história do Palmeiras, ele sabe muito dos anos anteriores, mas eu falei, cara, pelo contexto, pela longa sequência, pelo longo tempo de casa que ele já tá, o trabalho consolidado de, por exemplo, alguns treinadores como o Felipão, ele saiu e voltou, o Luxemburgo também saiu e voltou, e quando você sai e volta, você renova, você pega um outro elenco, você consegue renovar, cara, se você manter a sequência que o Abel mantém, porque o grupo, todo mundo gosta de ser campeão, mas é natural um estado de relaxamento, por isso que muitos treinadores acabam saindo, porque acaba relaxando, os jogadores acabam se acomodando, é normal isso, todo mundo sabe como o outro trabalha, como o outro pensa, a acomodação, ela é natural de acontecer. Porque tá tudo muito bem, tá tudo muito legal, tá tudo muito bacana, todo mundo se conhece, o ambiente é amistoso.
E aí, às vezes, o treinador vai embora porque, cara, a direção entende que há essa acomodação. A gente precisa trazer o treinador para tirar os caras da zona de conforto de novo e seguir sendo campeões. O que o Abel faz de conseguir manter esse time campeão, mesmo considerando todo esse cenário de, cara, todo mundo se conhece, todo mundo se gosta, sabe como um trabalha, como o outro pensa, e ninguém se acomodar, é por essas e tantos outros fatores, bicampeão da Libertadores, é campeão de tudo, né? Por essas e outras, menos Sul-Americana, né? Até porque não joga Sul-Americana, porque o Palmeiras joga Libertadores, então Sul-Americana e Mundial, que também, né, é um nível de de competitividade com o europeu é totalmente distinto. Então, só não tem Sul-Americana e Mundial, o resto ele tem tudo, né? Por isso que eu acho que o Abel, minha opinião, já é o maior treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, não o melhor, o maior, e aí fica com vocês também, torcedor, para de fato debaterem se o Abel já é o maior treinador do Palmeiras, tá? É isso, gente. Peço desculpas pelo podcast longo. Teve muito assunto, eu nem consegui falar muito de Fluminense, né, meu? Pedi desculpa pro torcedor tricolor. A gente vai falar um pouco amanhã. Um pouco mais do Fluminense, tentar trazer vídeo. Vamos ver também se cai treinadores. A gente vai acompanhar tudo que puder. Por hoje eu encerro. Grande noite pro torcedor palmeirense, que além do título do Palmeiras, para aqueles que gostam de secar, né, o Flamengo pela rivalidade nacional, também pro torcedor palmeirense tenha sido o domingo de Páscoa perfeito, né? O fechamento perfeito para o domingo de Páscoa. É isso. Encerro por hoje. Muito obrigado se você aguentou até aqui. Valeu demais. Forte abraço e amanhã a gente está de volta. Tchau.